Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos avançar em nosso estudo das profecias, olhando especialmente para a imagem da mulher que representa o povo de Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Os meus amigos já chegaram aqui para a gente conversar com você sobre o tema de hoje que está imperdível. Que bom ter a sua companhia, viu? Obrigado pelo carinho, pela sua audiência, por estar conosco, por amar a Palavra de Deus, por reservar esse tempo especial a cada semana para estudar a Bíblia e o nosso guia de estudos. Bom, vou apresentar para vocês mais uma vez os nossos convidados especiais dessa temporada. À minha direita, o pastor Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Muitíssimo obrigado. Bom ter você aqui. Pastor Gomide. Seja bem-vindo. Novamente, uma satisfação. Muito obrigado. Bom ter você aqui. Pastor Nastrini, bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Estamos aqui para um tema muito importante, novamente, essa semana. Exatamente. Gomide, ora para a gente, por favor. Oremos. Obrigado, Senhor, por essas discussões que temos tido aqui. Obrigado por Tua presença conosco, com cada irmão, com cada ouvinte, para que possa entender mais sobre a Tua Palavra. Ajuda-nos a entendermos que vivemos em tempos difíceis, mas que a promessa do Senhor é segura conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Nastrini, a lição do programa de hoje fala sobre Ruth e Esther. E a ideia aqui, para que alguém não pense que essa história, ou essas histórias estão caindo de paraquedas no tema geral, é mostrar o papel da mulher no cumprimento profético, ou nos símbolos proféticos. Então, lá no Apocalipse, nós vamos ver a presença de mulheres, né? Profeticamente apresentadas. A mulher do capítulo 12, a mulher do capítulo 17. E como a gente está trabalhando ao longo dessa temporada, de que os símbolos proféticos, eles não surgem do acaso, eles têm uma raiz nas Escrituras. Então, o autor da lição aqui resolveu tratar de duas mulheres emblemáticas na Bíblia para que a gente entenda como que o símbolo da mulher pode ser entendido na profecia. Por favor, dá o seu panorama a respeito desse tema na sua compreensão. A mulher aparece ali desde Gênesis, capítulo 3, na primeira profecia bíblica, né? Colocarei inimizade entre ti, que seria Satanás, e a mulher, que representaria a igreja e o povo de Deus. E até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ela tem parte marcante ao longo da trajetória, né, de todos os livros. Agora, quando você coloca um paralelo entre a questão de Gênesis 3,15 com Apocalipse 12 e depois o 17, que é a mulher pura e a mulher prostituída, que são a igreja e suas doutrinas heréticas, você muitas vezes passa desapercebidamente pela questão de Ruth e Esther, não é? E até a mim também chamou a atenção essa questão, por que colocar Ruth e Esther, como você colocou a princípio, dentro de uma lição de interpretação profética? Bom, nós vamos ver ao longo da lição aí, com os amigos aqui que estão conosco à mesa, que há paralelos significativos, né? Mas Ruth era uma mulher moabita, não é isso? Ela conheceu, através da sua sogra Noemi e do seu esposo, a questão do Deus verdadeiro. Os moabitas eram pagãos, mas ela conheceu então. Seria alguém não cristão que vem para o cristianismo, falando em termos atuais. E ela desempenhou um papel fundamental ao casar-se com Boaz, que representava então o parente remidor, que representa o cordeiro em Apocalipse. A outra mulher, Esther, já é ao contrário de Ruth. Ela era uma temente a Deus e jovenzinha ainda, ela vai sendo levada cativa para o reino da Pérsia, né, que dominava o mundo na época. Ela era solteira,
e depois, tendo então graça diante do rei, achando graça aos seus olhos, ela foi fundamental para a libertação do povo, senão não existiria mais o povo de Deus na terra, se aquele decreto fosse cumprido. Isso tem um paralelo com o Apocalipse, né? Que nós vamos precisar também de alguém lá no tempo do fim, que foi dito para Esther, para tal tempo foste chamado. No caso de Ruth, em específico, tem um elemento muito forte com a profecia, é que ela compõe a genealogia de Jesus. Então, ela está entre as mães, vamos chamar assim, as matriarcas, que vão gerar a semente que vai resultar em Cristo, né? Então, essa conexão de Ruth com Eva, que é a primeira mulher dessa corrente, e com a última, que é Maria, né? Isso. É bem estabelecida aí. Então, a gente pode olhar para Apocalipse 12 e enxergar ali uma mulher grávida. Profeticamente se refere à igreja de Deus ou povo de Deus na expectativa messiânica. E do ponto de vista histórico, Ruth foi um elemento realmente central para que a semente pudesse ter continuidade, né? Agora, Gabriel, avançando aqui na parte de domingo, nós encontramos a história de Ruth vai aparecer em função de uma tragédia que ocorreu em Israel. Que tragédia é essa? Uma fome muito grande que houve em Belém. Aqui o título até é Fome na Casa do Pão, porque Belém é a casa do pão, né? Essa expressão significa, Belém significa casa do pão. E houve fome ali, um paradoxo, né? E uma família precisou se ausentar de Belém e eles foram buscar sustento num território inimigo, no reino de Moabe. E ali, como você já colocou, saíram o pai, a mãe e 2 filhos. Né? Eles foram até Moabe e ali esses 2 filhos cresceram e eles se casaram com mulheres moabitas e depois uma outra tragédia se abateu em que morreu o pai e os 2 filhos, ficando 3 viúvas. Uma viúva israelita e 2 viúvas moabitas. Quando nós paramos para analisar essa história trágica e tentar equalizá-la com a pregação, o anúncio, a existência de um Deus amoroso, muitas pessoas não conseguem lidar com essa realidade. Mas se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? Por que essas pessoas que faziam parte do povo de Deus sofreram tanto? E existem pelo menos 3 críticas que os céticos e os críticos da fé cristã, eles fazem. Deus não existe, primeiramente. Ele não tem poder para intervir quando as coisas ruins acontecem. E ele não se importa com o sofrimento humano. São 3 falácias, mentiras, né? Deus, de fato, ele existe e ele tem poder para intervir e ele se importa com o sofrimento humano. Só que tem um aspecto importante. Uma vez que a humanidade entrou em um curso, em uma rota de colisão com a vontade de Deus e se colocou ao lado de Satanás, ela, consequentemente, ficou à mercê da colheita, ou seja, de colher as consequências de sua ação. Deus, ele está lidando com seres livres, que precisam entender tudo aquilo que acontece para poder agir corretamente. Vamos exemplificar isso. Uma criança, se o pai privá-la de colher as consequências de todos os seus maus atos, como essa pessoa se tornará, esse indivíduo se tornará quando adulto? Como ficará? E conosco, a humanidade, Deus age da mesma forma. Nós precisamos entender que o mal é de fato mal. E agora eu pergunto para todos aqui, quantas vezes nós não aprendemos com nossos erros? Não entendemos que determinado caminho não é interessante, ele é equivocado, quando nós sofremos ou colhemos uma má colheita, tendo em vista aquilo que plantamos. Então Deus age da mesma forma com a humanidade. Ele permite que nós entendamos que o mal é mal e o universo inteiro está assistindo, compreendendo que o pecado não vale a pena. Entendeu? Mas é claro que, embora nós soframos, Deus ele traz a paz, e embora nós soframos, ele promete que haverá um momento em que todo o sofrimento desaparecerá. Deus ele não está com ouvidos tapados para o sofrimento, nem com os olhos vendados para o sofrimento humano. Amém. Há um ponto aqui, nessa questão das 3 perguntas paradoxais, ou então
posições paradoxais que o Gabriel colocou, né? Que aparece aqui no domingo. Deus não existe, ele não tem poder para intervir e tal, que se chama o trilema de Epicuro. Um filósofo grego, né, chamado Epicuro, que ele questionava a onipotência, a onisciência e a bondade de um Deus que os cristãos dizem que existe, mas eu provo que não existe. Então, o trilema de Epicuro era o seguinte: se tem todo esse mal e toda essa tragédia, como aconteceu na história de Noemi, né, e o seu marido aqui, os filhos, e Deus sabe de tudo isso, e ele então pode intervir, mas não o faz, ele é malévolo, ele não é bondoso. Porque ele sabe, ele pode, mas ele não faz. Se ele não pode intervir, mesmo conhecendo o mal, então ele não é onipotente, não tem poder para isso. E se ele não sabe do mal, ele só vive no bem, é o Deus de amor, que não tem maldade, então ele não é onisciente. Não é onisciente. Esse é o trilema, né, de Epicuro. E como é então que isso foi rebatido na patrística cristã? Meu amigo Gabriel aqui, que é doutor nisso, né? Começou com Agostinho e outros mais. Então, ele começou a refutar pelo livre-arbítrio. Não é? Deus sabe, mas não é porque Deus sabe que ele força a acontecer, mas é porque vai acontecer ainda, que Deus, na sua presciência, já sabe, mas ele respeita a livre escolha. Eu acho que o trilema aí é bem rebatido também com a crença do grande conflito. Nós vivemos numa batalha cósmica entre Cristo e Satanás, que explica a realidade que nós estamos vivendo aqui. Esse é o segundo ponto, é o segundo argumento, né? Nós temos que ver a visão cósmica do grande conflito. Exatamente, é o bem e o mal. Como você colocou muito bem, os seres humanos e os seres, na verdade, foram criados por Deus como seres morais livres, né? Entidades morais livres. Criados assim. E houve uma rebelião e Deus respeitou a liberdade das pessoas. Porém, os seres do mal, dessa rebelião, eles agem e ferem. E Deus, de outro lado, age para proteger. Isso. Mas, ao mesmo tempo, cada um dos lados está apresentando quem de fato é. E quando há o sofrimento, a maldade no mundo, Satanás está mostrando exatamente quem ele é. E Deus permite o sofrimento e a intervenção de Satanás para que fique cada vez mais evidenciado o mal de Satanás, para que as pessoas possam escolher o bem. Mas esse conflito terá fim. Na realidade, ele já foi vencido por Cristo. Nós estamos aguardando o final apoteótico dele com a volta de Jesus. Então, a resposta, assim, mais definitiva seria, dentro do panorama do grande conflito, refutar esse trilema, né, de Epicuro, mostrando que Deus respeita nosso livre-arbítrio. Ele não força, ele sabe quem vai se perder, quem vai se salvar, tudo que vai acontecer, mas ele não interfere. Exatamente. A história de Ruth tem insights muito bonitos, né, Wesley? Para a gente entender isso daí. É interessante que o livro de Ruth começa contando a história do sogro, da sogra, do esposo e do cunhado, né? Ou seja, é como se Ruth estivesse descrevendo como que ela veio a conhecer o povo de Deus e o Deus verdadeiro, não é? Uma das coisas que acontece ali é o problema da fome, que muitas vezes é discutido, né? Nessa discussão, Deus é bom, Deus não é bom, onisciente ou não. O fato de nós vivermos no mundo e crermos em Deus não necessariamente nos exime de, uma vez ou outra, termos problemas na vida, né? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa é para a vida eterna. Este mundo é passageiro, não é a nossa estação final nessa viagem aí, nesse trem. É interessante que começa dizendo que nos dias ali dos juízes houve fome em Judá. Basicamente, dentro da profecia, Belém seria a cidade principal, porque é ali que o remidor nasceria, Jesus Cristo nasceria em Belém. Então começa descrevendo sobre Belém, porque justamente Ruth entra então para ser parte da linhagem do Messias que viria. Então, houve fome e Elimeleque,
com a sua esposa Noemi, eles têm que se deslocar, migrar para outra terra. Isso é muito comum e recorrente na Bíblia, migrações por conta de fome, não é? Inclusive Jacó e seus filhos tiveram que ir para o Egito e ali ficar por mais de 400 anos, né? Entre libertação, entre liberdade, digo, e depois escravatura, não é? E os filhos também, não é? Malom e Quilion, eles descem. E ali acontece algo interessante, algo que até era proibido no meio do povo de Deus. Eles se casam com duas moabitas, que não eram tementes a Deus, e que vêm a conhecer o Deus verdadeiro por conta desse casamento. E a tragédia continua, não somente a fome, né? Então a fome causa a migração, e o fato deles viverem ali naquela terra pagã gera o casamento. As duas se casam com, né, os dois filhos ali de Elimeleque e Noemi. Então elas passam a conhecer o Deus verdadeiro. Daí vem a tragédia. Morre o marido, depois morrem os filhos e ficam 3 viúvas. Uma que é a fonte do conhecimento de Deus, assim podemos dizer, e as 2 outras que passam a ter o conhecimento de Deus. Depois que as 3 se tornam viúvas, e foi até mencionado aqui, era extremamente difícil uma mulher naquela cultura viúva sobreviver. Então ela se lembra do povo de Deus, que havia inclusive, a fome passa, que elas poderiam sobreviver através do restolho da colheita, elas ficariam ali, né, colhendo ali dos frutos. Caso Noemi, né, voltando. Então elas se propõem a voltar e Noemi propõe para elas, olha, seu parentesco, sua família está aqui. Uma desiste e a outra, que é Ruth, diz, não, eu vou com você. O seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Onde você dormir, eu vou dormir. O que você comer, eu vou comer. Então ali começa a demonstração de uma ex-pagã para atrelar o seu futuro e o seu destino à fé do povo de Deus. E ela diz, o seu Deus é o meu Deus. E ela volta. E por conta dessa expressão de fé, aquilo que era uma tragédia se torna uma história bonita, né? Ela se torna parte da bênção daquele que um dia nasceria na casa do pão, que agora experimenta a fome, viria o pão da vida. Jesus Cristo nasceria como pão da vida naquela cidade que experimenta a fome. Foi parte da genealogia. E ela parte da genealogia do Messias. Tem um detalhe importante aí, a gente vai concluir esse bloco com isso, que os moabitas eram descendentes de Ló, filhos de Ló. E Ló, há mais de 400 anos... E uma das sementes que mais persegue o povo de Deus. Exatamente. 400 anos antes desse fato, Ló, mais de 400 anos, Ló ficou diante de uma situação semelhante a Ruth. Porque Abraão disse para ele, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló disse, então eu vou para Sodoma. Ele se distanciou de Abraão. Mais de 400 anos depois, uma descendente de Abraão fez a mesma proposta para uma descendente de Ló. Fiquem aqui, vocês não podem vir atrás de mim. Eu vou voltar para a terra e lá vocês não vão ser bem-vindas. E 400 anos depois, ou mais um pouco, uma descendente de Ló responde para uma descendente de Abraão aquilo que Ló deveria ter respondido para Abraão. E é como eu vou me apartar de você? É interessante que é um contraste. No período de Abraão e Ló era fartura, nesse período agora era escassez. Como é que eu vou me apartar de você, Abraão? Em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Se eu me apartar de você, eu vou me perder. Mas ele preferiu ir para Sodoma. Mas, 400 anos depois, uma descendente dele, quando uma descendente de Abraão propôs a mesma coisa, ela disse, jamais vou me apartar de você. Por quê? Porque o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E essa mulher se ligou ao povo de Deus. E essa decisão fez com que o DNA de Ló fosse enxertado no DNA da descendência de Abraão. Ele que se desconectou lá atrás, agora é enxertado em Ruth, em Abraão. E veja só, uma escolha certa corrige 1 milhão de escolhas erradas. Né? E colocou essa mulher na linhagem do Messias. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido agora, pensando que nós temos que escolher certo, para fazer as coisas certas, para entrar no caminho certo, para termos a vida eterna. Não sai daí, o programa volta já já.
nós já voltamos agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E eu tenho uma recomendação do coração para você. Para tudo agora, olha para mim. A revista Esperança, lançamento está imperdível. Nós estamos falando sobre o plano da salvação e o título da revista é impactante. Céu ou inferno? A gente quer ir para o céu, não é? A gente quer viver com Jesus. E é sobre isso o tema dessa revista que eu tive o privilégio de escrever e oferecer para você. Eu vou fazer um destaque aqui de um dos temas que aparecem aqui, que é o Evangelho eterno, conforme apresentado em Apocalipse 14, de 6 a 12. Ali há um resumo da pregação evangélica, a pregação de Deus para a salvação. E a gente elabora aqui nessa revista, detalhando como esse evangelho, que é eterno, não muda. O evangelho que Deus está pregando desde o início e vai até o fim, o evangelho de Gênesis a Apocalipse, o evangelho que é a expressão do caráter de Deus. E aqui o cuidado para a gente não assimilar outros evangelhos que aparecem por aí, que tiram elementos da pregação divina, né, descaracterizam a pregação de Deus, seduzem as pessoas com falsos evangelhos. Não é isso. Nós temos que entender, viver e pregar o evangelho eterno e você vai encontrar na revista Céu ou Inferno também esta explicação. Pastor Vinícius, eu quero muito essa revista, como é que eu faço para ter? É muito fácil. Para tudo agora e manda um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, operadora 12 98244 4449. Vários quatros aí, você viu, né? 98244 4449. Manda esse recadinho para nós, você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum para você essa revista que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Bom, vamos continuar conversando, estamos falando sobre Ruth e Esther. No bloco anterior falamos sobre Ruth, vamos continuar falando um pouquinho sobre ela, Nasrine, porque agora nós vimos, né, no bloco anterior que ela decide ir com Noemi, que é israelita, voltar para Belém. A fome já havia passado e agora Noemi volta com a sua nora moabita e ali elas vão encontrar uma nova história. O ponto crucial aqui e mais intenso da tragédia que se abateu sobre Noemi, nesse retorno, é que ela volta para a sua terra sem ter as terras. É até irônico isso. Certamente, eu não sei, a história aqui não diz aonde ela foi habitar. Porque naquela época, depois que se deixava o país, um parente, ele se apossava das suas terras. E quando ela volta, ela não teve mais o quinhão de terra que pertencia a Elimeleque. Então, para ter novamente as terras, era preciso um parente resgatador. E isso estava na lei levítica, né? Quando ficava viúva e não tinha mais filhos, então você, através de um parente resgatador, que casasse com a viúva, no caso aqui, casou com a nora da viúva, você poderia ter essas terras de volta. E aqui no capítulo 2, verso 4, de Ruth, menciona que Boaz veio a Belém, e chegando lá, ele era um fazendeiro, muito próspero. O Senhor seja convosco, responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Aí Boaz perguntou, verso 5, de quem é esta moça? Veja a pergunta aqui, não é quem é, mas de quem é essa moça? De que família ela é, né? De onde ela vem? De quem é essa moça, né? Respondeu-lhe o servo, essa moça é moabita. Ele não falou o nome dela, né? Veio com Noemi, da terra de Moabe. Então, ele disse assim, bom, deixe que ela colha quanto ela quiser hoje. Aquilo que for a respiga, como chama, né? Porque eles iam colhendo os cereais e ia caindo aqueles grãos. E os pobres podiam vir, estava na lei dos levíticos lá, né? Eles podem vir e colher, deixa que ela colha até o fim do dia. Olha, ela colheu aqui o dia inteiro e não sentou nem para comer. E estava quente, né? E ele começou a observar aquela moça. Bom,
aqui a questão da história é a seguinte: as resoluções divinas, muitas vezes, escapam à nossa razão. As resoluções divinas são tão, assim, transcendentes ao racionalismo humano, que você pergunta, mas como é que Deus agiu dessa forma para solucionar? Eu jamais imaginaria que Ele solucionaria dessa forma. Por quê? Porque aqui, Boaz era filho de Raabe, a prostituta que se converteu na queda de Jericó. Veja como é que Deus usa. E esse Boaz vai casar com uma moabita, que é Ruth, que não era, como já foi dito, israelita. Mas a moabita Ruth tem uma outra história, tão sagaz quanto Raabe também, porque ela era descendente do filho que veio do incesto da filha mais velha com o seu pai Ló. Então, Ruth era fruto de um incesto. Difícil, né? Você veja que é extremamente aqui aqueles que não seriam diante de Deus escolhidos, de maneira alguma. E depois, quando ela se casa com Boaz, eles se tornam os bisavós de Davi. E Jesus viria do trono de Davi. Então escolhe uma moabita, que é fruto de um incesto, a sua descendência, a sua ascendência, aliás, e escolhe também aqui Boaz, que era filho de uma prostituta. Cananita. Né? Cananita. Então, todos esses fatos fazem parte da genealogia de Cristo, e nós podemos dizer aqui que Deus muitas vezes escolhe os improváveis para resolver as questões. Né? Então é muito bonita essa história aqui do parente remidor que vai agora à frente na parte de terça-feira. Né? Você vê, nesse ponto você está colocando como é que é, né? Talvez se a gente fosse escrever essa história, se essa história fosse uma ficção, quem vai ser a ascendência de Jesus? Eu não ia buscar uma prostituta. Não, jamais. Eu não ia buscar uma moabita. Vou buscar as pessoas consideradas mais nobres, mais importantes. Mas Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Isso mostra que a salvação divina está disponível para todas as pessoas, que os olhos de Deus estão buscando a todos. Pastor Nastrini, muito obrigado por essa reflexão, porque certamente existem pessoas que estão assistindo esse programa agora que estão se sentindo muito longe de Deus, sentindo que a sua vida é improvável para a salvação. Não conseguem enxergar solução para a sua condição. Deus viu solução para a vida de Ruth. Deus viu solução para a vida de Raabe. Deus fez dessas duas mulheres, mulheres que estão na linhagem do Filho de Deus. Elas estão lá, juntamente com Tamar, uma outra mulher que poderia ser mencionada aqui. Que você falou de incesto, em Tamar também teve um incesto, não é? Mas Deus, não é que Deus sanciona o pecado, é que Deus perdoa o pecado. Essa é a questão. Quando você se arrepende do seu pecado e crê na promessa de Deus, esses pecados são tirados da sua vida e Deus faz de você uma nova criatura. Ninguém foi tão longe, ninguém desceu tão fundo que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Amém. Deus seja louvado por isso. Ellen White diz que não há pecado a ser cometido pelo homem por o qual não se tenha dado plena satisfação no Calvário. Amém. Amém. Para todos, né? Seguimos com você. Então, Boaz aqui, ele se torna um tipo de Cristo, né? Um remidor. O autor da lição faz a comparação aqui que havia um outro remidor, né? Antes de Boaz haveria outro, então eles teriam que ir aos portões da cidade, onde era feito o julgamento ali do caso, para ver se aquele parente que vinha com a prioridade... Ele era mais próximo, né? Ele teria que ser o remidor. Caso ele dissesse, não tenho interesse, porque envolvia, não é, gerar descendência para o morto, etc. Ele teria que ficar com a nora também. Ele teria que ficar com todo o pacote. Veja que privilégio ele perdeu, né? De ser parte. Porque certamente foi egoísta, né? Não quis, porque para Boaz isso gerou um custo. Olha. Mas ele, veja bem, o que o amor faz? O amor faz a gente tomar decisões, o amor verdadeiro, que às vezes parecem que são decisões onerosas para nós, mas a gente está investindo no reino de Deus.
o indivíduo, Boaz, ele estava colocando o DNA dele na linhagem de Jesus. Em alguns momentos a gente não entende todas as implicações das nossas decisões, né? O Boaz se torna ali o tipo de Cristo, né? Mas antes agora, se nós olhamos a Cristo como remidor, o autor da lição faz uma comparação que tem um outro remidor que vem antes, que é Satanás. Parece até impactante, né? Por conta da nossa natureza pecaminosa. Não é? Então, o outro teria que vir, e Jesus vem e paga esse preço. Ele carrega toda essa implicação daquele pacote para poder nos remir, né? E Satanás, então, ele reivindica, e aqui nós entramos em algumas histórias, eu vou abordar, depois o Gabriel vai abordar outra, que é a história de Jó, não é, que está abordado aqui no livro de Jó, capítulo 1, versos 6 a 11. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E então vem aqui as características, não é, morais de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então Satanás começa a discutir com ele. Ele é assim, ele tem tudo isso porque o Senhor o cumula de bênçãos e bênçãos e bênçãos, né? E Deus fala: não, não é assim. Então Satanás reivindica possessão sobre Jó. O que Deus está dizendo ali? Ele está colocando, vamos usar uma expressão simples, a cara tapa através do caráter de Jó. Ele fala: não, não é bem assim. Ele me teme porque ele me ama, porque ele realmente entende. Não é? E Jó fala: então, toca ele, destrói aquilo, destrói a bênção, né? E Deus fala: você pode fazer. E numa progressão, Deus fala: você pode tocar, mas você não pode tocar nisso. Deus vai retirando aos poucos. E o último que fica é o quê? A vida. Na vida você não pode tocar. Veja, a possessão de direito que Satanás se arroga a dizer que ele tem sobre nós é uma mentira, porque ele é um usurpador. Ele não tem direito. E por que ele não tem direito? Porque mesmo antes de Cristo pagar o preço, a promessa da palavra de Deus estava empunhada. E é isso que ele fala. Na promessa, não é confiado no caráter de Jó, é na promessa que um dia ele pagaria. E Jó, crendo nessa promessa, é que ele então é tido como aquele que representa a Deus naquele momento. E no entanto que quando a gente vê o final da história de Jó, como é que termina? Sem Jó entender todas as implicações do que estava envolvido. Ele diz: confio em Deus, creio nele, um dia ele se levantará na terra e ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Satanás não tem direito de requerer-nos. Né? É interessante que Satanás também teve uma contenda com Cristo, né, em relação a Moisés. E essa contenda ela é apresentada no versículo 9 da Epístola de Judas. E lá é dito: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. É interessante que aqui Satanás novamente estava reivindicando sua posse sobre esse mundo. Moisés pecou, morreu. Ele não pode ressuscitar. Ele é um prisioneiro meu. Porque esse mundo é meu território. Tudo que acontece aqui diz respeito à minha vontade. Só que é interessante que Cristo, ele contrariou o pensamento de Satanás, que Satanás acreditava que pelo fato de ainda Cristo não ter morrido pelos mortos, como é que não tem nada que pague o preço dele. Aquele que pecar, morre. Ele está cumprindo a sua pena. Ele está recebendo o salário do seu trabalho com o pecado, que é a morte. Mas Cristo, nesse momento, confirmando de que fato viria para morrer pelos pecadores, já ressuscitou Moisés. É interessante que Paulo faz uma referência a esse episódio lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 14. E lá nós lemos o seguinte: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, haveria de vir. O que acontece? Quando Cristo ressuscita Moisés, ele está rompendo também os grilhões da morte
que estavam prendendo a humanidade. Moisés é o primeiro ressuscitado. A morte reinou de Adão até Moisés. E Ellen White comenta esse evento de forma bastante clara. E ela diz: pela primeira vez, Cristo estava para dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. Vangloriava-se de que o servo de Deus tivesse se tornado seu prisioneiro. Declarou que nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei de Deus, que tinha tomado para si a glória devida a Jeová. O mesmo pecado que determinara a expulsão de Satanás do céu, no caso, a quebra da lei, e com essa transgressão tinha caído sob o domínio de Satanás. Ou seja, Cristo não deu atenção a Satanás, mas sim, já olhando para o futuro, para o seu futuro sacrifício, já aplicou com certeza os méritos dele ali a Moisés. Sabe o que eu acho mais importante aqui? É a questão do preço do resgate. O preço do resgate ali, para Boaz ter Ruth e ter também a Noemi, foi uma sandália. E o preço do nosso resgate foi a vida de Jesus Cristo. Amém. Olha que contraste. Do mesmo jeito que Boaz resgatou Ruth, Cristo nos resgatou, nos deu direito à vida e nós podemos viver com Ele. Essa é a nossa esperança e é confiado nessa promessa que nós vivemos. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E você já sabe a importância de ter a lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos. Eu recomendo que você tenha esse material, que certamente vai ser grande bênção para você. Se você ainda não fez a sua assinatura, não perca oportunidade ou a oportunidade, faça já. Em cpb.com.br você também pode adquirir de forma avulsa a lição e ter esse material para te ajudar a compreender mais o propósito de Deus. Você sabe que a cada trimestre, uma nova temporada, um novo guia de estudos. Então, uma assinatura é muito interessante porque você tem a cada trimestre recebendo em sua casa esse material que vai te ajudar. E lembre-se, esse material é para todo mundo. É para você que é cristão, você que é de alguma denominação cristã, né? Você que é professor, quem sabe, na sua igreja, você que tem uma responsabilidade. Ter esse material vai ajudar você a entender mais para ensinar melhor a palavra de Deus. Bom, vamos continuar estudando. Agora nós vamos avançar. No bloco anterior estávamos falando sobre Ruth, mas a lição trata tanto de Ruth quanto de Esther, e agora chegou a hora de a gente falar sobre Esther. Esther, a história do livro de Esther é uma história muito bonita, né? Ali nós encontramos o povo de Deus, os judeus, vivendo no reino da Pérsia. Lembra que houve uma invasão em Jerusalém, na época do rei Nabucodonosor, da Babilônia, e iniciou-se ali um período de cativeiro. O povo ficou nesse cativeiro por volta de 70 anos, o reino da Babilônia perdeu o seu domínio e os persas passaram a dominar o mundo e o povo de Judá estava sob esse domínio. E Esther e o seu primo Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da versão, eles viviam ali na cidade de Suzã, né? Uma das capitais do reino da Pérsia, e eles eram o povo de Deus ali, vivendo entre os persas e representando a Deus. Só que nesse período, uma menina muito bonita, que é a Esther, que se chamava Hadassa, né? O seu nome hebreu é Hadassa, ela acabou se tornando rainha da Pérsia, exatamente por sua beleza, e no período em que ela era rainha, surgiu uma grande perseguição contra o povo de Deus, suscitada por um homem muito mau, que pode representar tipologicamente, na profecia, o inimigo de Deus, e esse homem é o Agagita, Amalequita, o descendente de Amalequita, Amã. E Amã, de fato, é um elemento interessante que nos permite fazer algumas conexões proféticas com aquilo que o povo de Deus vivenciará no fim, porque
Amã, ele teve em Mordecai o seu desejo de autoridade freado, porque ele aspirava, desejava ascender no poder, ser admirado, respeitado, reverenciado pelas demais pessoas, pelos súditos do reino. E Satanás, da mesma forma, fez o quê? Quis ser adorado, reverenciado por toda a ordem criada, né? Por todos os seres. Mas só que Amã, ele olhava para Mordecai, assim como Satanás olha para o povo de Deus, como um elemento, uma barreira, uma pedra de tropeço. Então Amã, da mesma forma como Amã planejou eliminar os judeus, que era a representação, ou pelo menos estavam ligados a Mordecai, que era um impeditivo às suas pretensões de poder, Satanás também fará a mesma coisa com o povo de Deus no fim. E tem tentado fazer isso ao longo da história. Podemos dizer que o próprio episódio de Esther foi uma das tentativas, porque Satanás anseia mergulhar esse mundo completamente no caos, nas trevas, porque o povo de Deus é um posto avançado de Deus em um mundo em que Satanás tem dominado a maioria das pessoas. Então o povo de Deus, para Satanás, tem que ser extirpado para que seu domínio seja completo. E ele leva a Amã a promulgar, né? Promulgar um decreto de morte para exterminar aquele povo, falava de um Deus verdadeiro ao mundo, né? Exatamente, ele tentou isso, ele tentou de diversas formas, na Idade Média também, e no tempo do fim isso será intensificado. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, no capítulo 13, versículo 15, nós lemos o seguinte: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mordecai não reverenciou Amã, e o povo de Deus no tempo do fim também não reverenciará, não adorará a besta. É isso que causa a ira, ou pelo menos atrai a ira de Satanás sobre esse povo. Enquanto existir luz, Satanás não ficará em paz, porque ele deseja submergir esse mundo completamente nas trevas. Mas nós sabemos que o futuro do povo de Deus ele será glorioso. E a mensagem que esse povo porta, ela em breve iluminará toda a terra e muitos responderão ao chamado. Gabriel, um ponto importante nesse paralelo profético é a justificativa que Amã usa para perseguir Mordecai e os judeus. Está em Esther 3, verso 8, ele diz assim: existe, falando para o rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Veja que a questão aqui é as leis que o povo hebreu praticava. No tempo do fim, esse vai ser, de novo, o mesmo ponto. Vai ser o ponto. A lei de Deus. Então, Satanás vai se levantar contra a lei de Deus. E por que ele faz isso? Porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. E Deus é amor. E Satanás odeia Deus, odeia o seu caráter. E quem se submete à lei de Deus, que é a expressão do seu caráter, vai ser perseguido por ele. E está profetizado em Apocalipse 13, você acabou de ler, uma grande perseguição contra o povo de Deus pelos mesmos motivos. E é interessante notar que, assim, até então os judeus não haviam sido no Império Medo-Persa um problema. Eles não haviam sido um problema. Foi Mardoqueu um problema e Amã, de certa forma, ele distorceu, ampliou um aspecto de modo a que o rei enxergasse os judeus por uma perspectiva negativa. Vamos usar um termo bastante empregado atualmente. Ele fez uma fake news ali acerca dos judeus, e isso será feito no fim. Quando nós vamos lá para o livro Profetas e Reis, na página 352, vou ler só um trecho rápido aqui. E Ellen White está falando do que acontecerá no tempo do fim em relação ao povo de Deus. E ela diz: por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis. Sem encontrar nenhum assim, dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sabro bíblico, eles recorrerão a leis opressivas, que supram a sua falta de razão.
E para assegurar a popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulguem leis dominicais. É o que o pastor Vinícius colocou, né? Esse é o paralelo aí do que acontecerá no fim. E aqui o pastor Werley, puxando esse veio, né? Desse mesmo ponto, tem essa questão da quinta-feira, né, pastor? É interessante que o livro de Esther, ele tem uma ausência não só do nome de Deus, como de sacrifícios, não é mencionado religião, basicamente, né? Até alguns céticos e até por um período judeus, eles não acreditavam que esse livro deveria pertencer ao cânon, né? Por causa desse silêncio. Esse silêncio é contrastado com o momento do silêncio de Esther, né? Hadassa, que se torna a rainha Esther. Veja, nós vemos elementos de Deus atuando no livro e na história ali para preservar seu povo, muito embora não seja mencionado o nome de Deus. Veja alguns elementos que não é por acaso, certo? O rei tem uma insônia, ele não consegue dormir. Daí, por causa da insônia, ele acaba tendo ciência de que Mordecai havia preservado a vida dele. Havia ali alguém tramando a morte do rei. Mordecai é o que destrói aquela trama, descobre e fala. E então ele fala, eu preciso honrar esse Mordecai. E naquele momento, Esther, que era Hadassa, se torna a rainha. Então o rei quer dar um prêmio para Mordecai. Amã está tramando a morte do povo de Deus por causa de Mordecai, que não se prostrava. Então entra ali daquele silêncio, né? E no verso 14 do capítulo 4, o Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções, chega para Hadassa, que agora é a rainha Esther, e fala, olha, esse é o momento. Se você se calar, a salvação para o povo de Deus virá de outra forma. Mas não pense que você, que um dia era Hadassa, não é? Agora é rainha, você vai ser preservado porque você está dentro do palácio. Não. Vai vir. Satanás, ele tenta de todas as formas destruir o povo de Deus, como você mencionou, Vinícius, porque ele odeia a lei de Deus, ele odeia o caráter de Deus e ele odeia todo aquele, por tabela, que aceita a lei de Deus, que aceita a Deus. Então, nós não temos aqui no livro de Esther, por exemplo, uma promessa de que tudo vai bem. Essa não é a promessa, nós não pertencemos a esse mundo. Mas a promessa é de que a salvação virá de alguma forma. Ela virá de alguma forma, com certeza, no momento em que Deus prover a salvação. Esse período de Esther pode ser um paralelo com aquilo que nós chamamos de tempo de angústia de Jacó, em que virá o decreto de morte para aqueles que não adorarem a besta e sua imagem, que será aquele poder político, religioso opressor, da verdadeira lei de Deus e contrário a esta lei. E então muitos vão fazer o que, como os judeus naquela época de Esther, terem medo. Porque aquela angústia vai ser tremenda. Olha o decreto de morte. Nós estamos... Já imaginou você estar sentenciado à morte? Então eles vão ter esse temor. Mas assim como Deus enviou uma Esther, haverá também o livramento do povo de Deus no tempo do fim. Agora aqui, colegas, na pergunta 5, me chamou também a atenção o fato das lições que podemos tirar, né? Dessas passagens de Esther 4, que já foi colocado aqui, e outros capítulos de Esther. Por exemplo, assim como Deus levantou Esther no momento certo para salvar seu povo, ele guiará o remanescente para proclamar a última mensagem e o livrará, né? Então o remanescente será chamado para tal tempo, assim como também Esther foi para aquele tempo. E se você fizer um paralelo com Daniel 11, lá em Daniel 11 você vê exatamente no início, nos primeiros versículos, que diz que depois do império de Babilônia, viria esse império Medo-Pérsia, certo? E que viriam ainda 3 reis. 3 reis. E depois desses 3 reis viria um poderoso, e em riquezas e em poder. Eu fui dar uma olhada lá, pastor Vinícius, e eu achei os nomes desses 3 reis que viriam ali
após o Ciro conquistar Babilônia, né, e colocou o seu tio ali como corregente. Os nomes são Cambises, Ciáxeres, né, Esmerdes, e o quarto coroado de riqueza e glória era Dario I. E daí então depois vem Xerxes, que é o Assuero da história de Esther, né? Então você percebe realmente aqui que nessa história toda, por que não foi Cambises? Por que não foram os outros antes de Assuero? Porque precisaria ter uma história de Esther aí. A história do livro de Esther está na Bíblia para mostrar que Deus cuida do seu povo, que Deus livra o seu povo, que Deus é fiel aos seus filhos e Deus não abandona seus filhos. Satanás queria exterminar a semente. O objetivo central era impedir que Jesus nascesse um dia. Exterminando os judeus, não haveria salvação para o mundo. Do mesmo jeito, no tempo do fim, Satanás quer exterminar o povo de Deus para que não haja salvação. Mas a vitória de Cristo é a nossa vitória e o diabo não terá poder sobre nós. Essa promessa está na Bíblia e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.